Olá, olá, meu amigo. Olá, olá, que Deus abençoe grandemente sua vida. Que alegria, que bênção nós estarmos aqui participando dessa live de prevenção às drogas. É uma alegria muito grande poder entrar aí na sua casa, entrar aí no seu trabalho e termos esse tempo aqui tão especial para juntos refletirmos sobre esse tema tão importante. Eu tenho aqui hoje conosco a participação do reverendo Wagner Zanelato. Reverendo Wagner, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, presidente da Federação do Desafio Jovem no Brasil, conselheiro bíblico na área de dependência química e trabalha com prevenção às drogas e é também membro da Comissão Especial da Igreja Presbiteriana do Brasil de Prevenção às Drogas. Eu quero trazê-lo aqui para participar conosco. Reverendo Wagner, tudo bem? Tudo bem, Reverendo André. Que bom estar aqui com você. É um prazer estar nessa live aqui para a gente conversar mais sobre esse tema tão relevante, tão importante para a nossa vida, para a vida das famílias, né, da nossa igreja e para a nossa igreja de maneira geral, né? Muito bom, muito bom. E a gente tem aqui participando conosco também o doutor João Paulo Lotufo, e eu quero que você possa apresentá-lo aí para nós, Reverendo Wagner. Ok, doutor João Paulo é alguém que conheci pessoalmente há pouco tempo, mas nós temos uma amiga em comum, né, que os irmãos aqui conhecem, que é a nossa querida irmã Eleni Vação, e através dela conheci o Dr. Paulo, o Dr. João Paulo Lotufo, e nós estivemos juntos na semana passada num congresso, muito grande na área de prevenção, o Congresso Free Mind lá em Campinas, e tive a oportunidade de participar de um painel junto com ele, e conversando falei, não, doutor, nós temos que estar juntos aí na IPB para o senhor trazer esses conhecimentos aí que o senhor tem. O doutor João Paulo, ele é mestre e doutor em pediatria pela Universidade de São Paulo. Ele é representante da Sociedade Brasileira de Pediatria nas ações de combate ao álcool, tabaco e drogas. Também é coordenador e presidente do grupo de trabalho no combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes da Sociedade de Pediatria em São Paulo. É responsável pelo projeto antitabágico no Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, e projeto de prevenção às drogas no ensino fundamental e ensino médio, e tem atuado aí já há vários anos nessa área. Então, é um prazer, doutor, ter o senhor aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Estamos aqui para a gente discutir aí a prevenção de drogas. Muito legal. A gente está aqui, e aí é importante a gente poder frisar isso, porque no dia 26 de junho é o Dia Internacional de Combate ao Uso das Drogas. E aí eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui, dando início a esse nosso bate-papo sobre esse dia, né? Porque no nosso país hoje eu acho que esse tema é um tema que precisa ser melhor explorado, não é verdade, doutor João?
É verdade, porque, infelizmente, as ações que a gente vê em relação às drogas são ações pontuais e são ações geralmente direcionadas na Cracolândia. Todo político que entra administrando a cidade de São Paulo quer acabar com a Cracolândia, e a gente ouve isso há 20, 25 anos, e a gente vê que o resultado é pífio. Então, enquanto a gente não se preocupar em diminuir a chance das pessoas entrarem na Cracolândia, nós vamos sempre estar correndo em círculo, né? Então, na verdade, a minha preocupação como pediatra é a prevenção, porque a droga está começando muito cedo. Então, 10, 11, 12 anos de idade, já temos pessoas dependentes de droga. E a gente tem que atuar nisso, não é possível que a gente fique só na pontinha do iceberg, né? Nós temos que diminuir a questão na base do iceberg. Então, essa é a ideia da Sociedade Brasileira de Pediatria e é o nosso trabalho aqui na Universidade de São Paulo. Muito bom. Excelente, doutor. E assim, olhando para esse quadro, doutor, estabelecido aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui em São Paulo, o reverendo André lá no Rio de Janeiro, o senhor também aqui em São Paulo, mas quando nós olhamos a nível do Brasil, na questão da prevenção, né? Qual é o quadro que o senhor tem em mente em relação a isso? Quando o senhor pensa em prevenção, o senhor falou de ações pontuais, mas assim, olhando para o trabalho que é desenvolvido no Brasil, o senhor tem viajado, a doutora Fernanda esteve conosco lá de Erechim, né, nesse congresso que nós tivemos juntos, o senhor tem viajado em vários lugares do país. Qual é o quadro que o senhor vê em relação à prevenção no nosso país? O que a gente vê na prática é um desconhecimento sobre o risco das drogas, tanto entre os jovens quanto os seus pais. Então, nossa função, eu brinco positivamente de que a escola e a igreja são as segundas famílias. E a droga está dentro da família. Quer dizer, se o pai bebe, e bebe demasiado, o filho vai beber demasiado. E geralmente a quantidade é maior ainda. Se o pai fuma, a chance do filho fumar é muito grande. Então, o exemplo parte de dentro de casa. Então, na verdade, o que a gente vê é o pessoal utilizando droga muito cedo, e as drogas vão mudando. Você pega, por exemplo, nossos avós, os nossos pais, aprenderam a fumar fumando escondido no banheiro da escola, brincando com os amigos. E hoje a gente vê, grande reclamação das escolas, são que os jovens estão usando cigarro eletrônico dentro do banheiro das escolas. Então a coisa começa brincando com os amigos, mas em pouco tempo o camarada fica dependente de droga, dependente da nicotina, no caso do cigarro. A nicotina, apesar de ser uma droga lícita, ela vicia 3 vezes mais do que a maconha, mais que o álcool, e aí o camarada vai consumir a droga, a tabaco, o resto da vida. Grande dificuldade para parar. Então, na verdade, a minha luta na pediatria é diminuir a experimentação precoce da droga. Porque quanto mais cedo se começa, maior a dependência com qualquer droga. Por que isso? O cérebro do jovem se desenvolve até os 21 anos. Qualquer droga iniciada antes disso, a chance de dependência é maior. Então, você pega lá, pergunta para os jovens. Ontem, nas escolas, eu perguntei lá, com que idade pode se beber nos Estados Unidos? E eles respondem, 16 anos. Não, 16 anos você pode dirigir lá, mas o álcool só é permitido após os 21. E eu pergunto, quem que está certo? Eles ou nós aqui no Brasil? Por que aqui no Brasil é 18? Né? O cérebro se desenvolve até os 21. Qualquer droga iniciada antes disso, a chance de dependência é maior. E por que a gente não consegue mudar a legislação aqui no Brasil? Por causa do lobby que tem interesse econômico nessa coisa. Né? Então, a situação é essa. Há um desconhecimento sobre as drogas. Né? Então, quando você pergunta para o jovem, qual é a droga que faz menos mal? Álcool, tabaco, maconha, crack, cocaína, droga sintética, eles respondem claramente, maconha e álcool. Isso é uma fake news danada que está aí nas internets, né, lutando para aprovar o uso da maconha
e vai por aí afora. E o que acontece? O jovem desconhece que o excesso de álcool ou o uso de maconha pode lesar o cérebro. E, uma vez lesado o cérebro, a lesão é irreversível. É interessante o senhor falar sobre isso, porque esse é um tema que vem sendo trabalhado aí. A gente vem percebendo que a mídia vem tentando apresentar a maconha como algo aceitável, como algo que pode ser utilizado de forma medicinal. Então, há de se pensar nessa liberação do uso da maconha. E esse é um tema extremamente sensível, e eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho para nós a respeito disso, porque eu acredito que talvez seja hoje a questão que mais esteja em voga hoje aí. Exatamente. Veja, não há maconha medicinal. Há sim uma substância da maconha, que são os canabinoides, em especial o canabidiol, que é uma partícula da planta que pode ser usada a nível medicinal. Então, hoje o Conselho Federal de Medicina já tem aprovado ali várias situações para você usar os canabidióis. E não é fumando maconha que você vai conseguir isto. Então, são coisas diferentes. Eu gosto sempre de fazer a comparação com a morfina. Morfina é uma droga já estudada que vem da mesma planta que vem a heroína. E você não fala em papoula medicinal ou heroína medicinal. Você fala em morfina medicinal, que é uma droga já estudada. Então, o canabidiol pode ser extraído da planta e aí vai ser utilizado em situações precisas. Então, há situações que já são clássicas o uso. Outras ainda precisam de estudos para a gente ver se há eficácia ou não. E assim a gente vai caminhando. Mas, na hora que você fala em maconha medicinal, o jovem perde o medo da droga. Isso leva a um aumento de consumo. Isso leva a consequências, como a gente já falou, do famoso NOIA, por exemplo. O que é o NOIA? O indivíduo tem lesão cerebral, ele é mais lento de raciocínio e vai por aí afora. Então, todo mundo conhece um NOIA, por exemplo. Eu tenho na minha família gente que usou droga e está lesado ali. Você vê que ele é mais lento, raciocínio lento, não consegue arrumar emprego, está mais... Então, isso... Por exemplo, lá no Free Mind, no congresso, alguém me perguntou lá, eu estou limpo da maconha há 5 anos. Quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal? E eu tive que falar, meu caro, não vai voltar. A lesão da maconha a nível cerebral é irreversível. Uau! Esse é o grande problema, o desconhecimento disso. Maconha para o pulmão faz mal? Faz. Mas para o cérebro, a lesão é irreversível. Não é todo mundo que vai ter, mas alguém vai pagar o pato dessa história. Eu não sei se o senhor é amigo dele, deve ser, né? Deve conhecer o Dr. Gentil Valentim Júnior. Eu ouvi uma entrevista dele. Gentil. Valentim Gentil. Valentim Gentil, né? Eu vi uma entrevista dele, doutor, que ele falava sobre isso que o senhor está falando, dessas lesões. Eu vi acho que ele foi no Roda Viva uma vez, eu assisti. Ele falou que o uso de maconha nessa faixa etária até os 21 anos aumenta em 300% a possibilidade de ter de esquizofrenia, desencadear doenças psíquicas como bipolaridade, borderline e outras. E ele falou também de um dado que me assustou, 8% na redução do QI. Só que isso foi feito uma pesquisa, se eu não me engano, eu não sei se foi na Suíça ou Suécia, agora não me recordo exatamente, mas há 30 anos atrás, ele falou assim, o nível de THC era de 5%. Hoje ele passa de 25%. Então, ou seja, os danos hoje seriam muito piores, né? Exatamente. O Valentim Gentil é que me ensinou a não conversar muito de esquizofrenia com o jovem, porque isso está longe da cabeça do jovem. Uhum. Mas o NOIA, todo jovem conhece um. Uhum. Então, por isso que eu mudei a minha estratégia de falar mais do NOIA do que esquizofrenia. Agora, veja, se você tem na genética da sua família doenças psiquiátricas, não utilize a maconha, porque ela antecipa e exacerba a doença psiquiátrica. Se você tem na sua família alcoolismo, eu tinha um tio alcoólatra,
Minha esposa tinha um tio alcoólatra também, eu sempre brinco que o tio dela era bem pior do que o meu tio, mas os dois. Então, eu tenho a genética do alcoolismo dos dois lados, e sempre falei para os meus filhos, não bebam, porque a chance de um de vocês se tornar alcoólatra é muito grande. Então, a gente precisa entender que não é todo mundo que usa droga que vai ter problemas, mas se na genética da sua família tem doença tabaco relacionada, enfisema, câncer de pulmão, etc., não fume, porque a chance de você ter é 10 vezes maior. Então, a gente tem que entender isso daqui. Agora, no meu ambulatório aqui, um jovem começou a fumar maconha dentro de casa. Ele não teve nada. Acredito que ele use até hoje. Mas o irmão dele teve surto psicótico, ficou 1 ano internado em hospital psiquiátrico, ele conseguiu se formar depois, mas ele não consegue emprego. Porque seguramente ele tem um pouco de lesão cerebral. Quando ele vai conversar com o RH, ele é eliminado. Então, precisamos entender, o irmão não teve nada, mas aquele que ele introduziu na droga está pagando o pato da história, percebe? Então, o jovem sempre diz, puxa, mas eu uso e não tive nada. Eu fui numa escola e aconteceu isso, eu falei, olha, 20% vai ficar dependente da maconha. O jovem, na hora, abriu lá um trabalho lá no celular dele, olha, o PhD não sei da onde, diz que é 8%. Eu falei para ele, se você fosse pegar um avião que tivesse na porta escrito 8% de chance de cair, você pegava esse avião? Então, esse é o problema da história. Quer dizer, 8% é muita coisa, se você for o escolhido, né? Porque daí é 100% na sua vida. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu posso não ter nada, mas o outro camarada, meu amigo, que eu vou introduzir na droga, esse pode pagar o pato da história. E é terrível. Eu tenho mães que falam, eu tenho um morto-vivo dentro de casa. Nossa, isso é muito triste, porque a família sofre muito. Eles são os codependentes, né? E eu fico imaginando o desgaste emocional também para a família numa situação como essa. Com certeza. Doutor, em relação a essas fake news que o senhor citou, quais outras fake news que estão aí no senso comum que o senhor poderia falar para a gente, que as pessoas acabam tendo... Porque, assim, uma mentira repetida várias vezes parece que ela vai se tornando verdade, né? E como o senhor falou, há muita desinformação sobre a questão das drogas e, infelizmente, essas visões equivocadas, elas vão sendo solidificadas e as pessoas vão dizer assim, esse aqui não tem problema, esse aqui não tem problema. Quais outras fake news o senhor poderia enumerar para nós aqui em relação às drogas? Veja, uma bem frequente é essa aqui. Um pouco de álcool não me atrapalha para dirigir. Ontem eu tinha 200 alunos ouvindo a palestra lá em Santa Cruz do Rio Pardo e eu perguntei, os pais de vocês, depois de uma festa de família, tomam uma cerveja, saem dirigindo ou não? Acho que 90% levantou a mão dizendo que sim. E a gente sabe que uma dose de álcool, uma lata de cerveja ou um vinho é responsável por alteração na maneira de dirigir, por alteração de distância e percepção de velocidade. Uma dose. E os nossos pais aí, os pais dos alunos, os adultos, nós, né, acabamos dirigindo depois de beber. Outra fake news importante é beba pouco durante a gravidez. E isso é um problemão, porque nós estamos tendo aumento de uma doença chamada síndrome alcoólica fetal. O que é isso? O álcool entra na gestação e deforma o cérebro em formação do feto, e essa criança nasce com um retardo muito importante que não tem cura. E a síndrome alcoólica fetal independe da quantidade de álcool ingerido. Às vezes, uma dose é responsável pela doença. Então, gravidez, você está pensando em engravidar, já não beba. Sabe por quê? Porque as meninas estão descobrindo que estão grávidas a partir do 3º mês de gestação. E aí ocorre grande ingestão de álcool no primeiro trimestre, que é o mais importante da criançada.
Então, você tem aí... Outra fake news, por exemplo, é que a maconha não faz mal. Veja, como é que a maconha não faz mal? Né? Se você tem aí a chance de dependência e a chance de lesão, além de pulmonar, que vai aparecer mais pelo cigarro, mais alteração cerebral. Então, por exemplo, tem trabalhos da Nova Zelândia mostrando quem não utilizou a maconha, os jovens, 40% entrou para a faculdade. Quem utilizou mais de 100 vezes, 11% foi para a faculdade. A maconha lesa o cérebro e você não tem percepção que isso está acontecendo. E o pileque também, quer dizer, você entrar em coma alcoólico ou se você fazer hipoglicemia numa bebedeira, também lesa o cérebro, a coisa não funciona. Então, tem diversas fake news aí. E outra mais recente, para a gente terminar, é o cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico foi montado, foi criado para ajudar aquele idoso que não consegue parar de fumar uma coisa que faria menos mal. Mas isso não é verdade. O material para vaporizar o cigarro eletrônico é cancerígeno. E as essências que eles põem ali causam uma pneumonia gordurosa. E mais, é criminoso o que foi feito nos Estados Unidos. A propaganda do cigarro eletrônico foi feita para os jovens. O cigarro eletrônico vem em forma de pendrive, vem em forma de canetinha colorida. Isso não é para o idoso, isso é para o jovem. E houve um boom de intoxicação nicotínica lá, porque o cigarro eletrônico tem mais nicotina do que o cigarro normal, vicia mais. Então, a indústria do tabaco está perdendo na venda do cigarro normal. Nós éramos 30% de fumantes no Brasil, somos 9% hoje. Então, se bola um treco diferente para estimular o jovem a fumar e ficar mais dependente. Deu para entender? Então, precisa tomar cuidado com fake news, que é a informação que o jovem tem pela internet. Agora, tem uma outra coisa que eu queria agarrar aqui, né? O senhor falou, é o narguilé. Ele também, né, doutor, é uma coisa muito danosa. O senhor falou da essência do cigarro eletrônico, e eu vejo também vários jovens assim. Às vezes eu me lembro que eu fazia um trabalho de prevenção aqui no bairro da Lapa, em São Paulo, e de sexta-feira não tinha. Os meninos não iam para a escola, eles iam lá para o Vila Lobos. E um dia eu resolvi dar uma passeada no Vila Lobos de bicicleta, num parque que tem aqui em São Paulo. E eu passava, eu via vários jovens com narguilé ali usando, né? Isso também é muito danoso à saúde, né? Eu fui uma época, em 2012, para Brasília conversar com o ministro da Saúde. E por quê? Porque em 2009, São Paulo já era ambiente fechado livre do tabaco. Mas o ministro lá em Brasília engavetou ali a regulamentação da lei e não aprovava a lei. E nós fomos conversar com ele lá. E foi uma pessoa junto que era esposa do Chico Anísio. Chico Anísio tinha falecido de enfisema pulmonar e infarto por causa do cigarro, obviamente, e ela foi lá, chama Malga de Paula. E ela estava lá, porque a ONG lá, que estava patrocinando essa reunião, levou-a, porque o Chico Anísio tinha morrido por causa do cigarro. E ali, depois ela tirou foto com o ministro, tal, nós fomos jantar, ela estava muito chorosa, e eu comecei a conversar com ela. O que a senhora está fazendo? Está trabalhando aonde? E ela falou, estou trabalhando na novela Salve Jorge. É uma novela que vai ter uma parte na Turquia. Eu falei, na Turquia? Então vai ter narguilé na novela? Ela falou, já compramos 40. E eu falei para ela, espera um pouquinho, a senhora está aqui para falar com o ministro, que o cigarro matou teu marido, e vai me pôr narguilé na novela da Globo? Falei para ela isto, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Nunca me encontrei com Malga de Paula, até 6 meses depois, voltamos a Brasília para entregar pizza para o ministro, porque nada tinha acontecido ainda, e vem alguém no meu ouvido e fala, você viu que não teve narguilé na novela? Porque ela conversou com a Glória Pérez e tiraram os personagens que fumariam narguilé na novela. Então, eu cito esse exemplo como um aconselhamento breve. Em 3 minutos de conversa, eu a convenci a retirar o narguilé da novela, porque seria um boom de narguilé. E se você vê a novela hoje, que está passando na televisão, que a novela Pantanal, por exemplo,
fumam na novela o tempo inteiro. É uma coisa absurda. Isso é a propaganda indireta. Você não pode ter propaganda de cigarro na televisão, mas a propaganda indireta é extremamente prejudicial. Narguilé é tabaco, narguilé 1 hora equivale a 100 cigarros consumidos, você vicia rapidamente, e geralmente quem deu de presente para um jovem de 14, 15 anos foram os pais, que não têm o conhecimento do potencial viciante e destrutivo a nível pulmonar do narguilé. O senhor falou já para a gente aqui um pouquinho sobre essa questão da maconha medicinal, de entender isso dessa forma equivocada, mas eu queria que a gente tentasse, até a nível de prevenção, fazer uma projeção aqui. O que seria do nosso país se isso de fato fosse reconhecido e liberado? Qual é a projeção que o senhor faz nesse sentido? A projeção é o que ocorreu em outros países. Isso que eu queria que o senhor falasse, porque tem outros países que já liberaram. O que aconteceu lá? Como é que é isso? A Holanda, por exemplo, né, doutor? Por exemplo, veja, a hora que você libera, dobra-se o consumo, perde-se o medo da droga, antecipa-se o consumo. E aí as doenças relacionadas vão aparecer mais. Se eu tenho de cada 100, 20 que ficam dependentes e um que vai ter surto psicótico, se dobra o uso, eu vou ter 40 dependentes e 2 surtos psicóticos, percebe? Então, e outra coisa, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, liberou lá a venda da maconha, o que aconteceu lá? Aumento de mortes em acidentes automobilísticos por uso de maconha. Lá você bebe e não dirige, mas a maconha ainda não está bem legislada. Então, os acidentes começam a ocorrer. Outro exemplo, pega Uruguai aqui pertinho. A farmácia vendida na farmácia pública do Uruguai tem 2% de THC. A farmácia vendida no câmbio negro chega a ter 14%, 15% de THC. Você acha que o traficante vai vender a mesma coisa com 2% de THC que vende o governo? Não. A ideia dele é viciar mais. E essa é uma outra fake news, né, doutor? Porque falam assim, não vai diminuir o tráfico. Não, o mercado negro vai continuar, né? Tráfico continua. E se aperfeiçoa, não é? Então, é a mesma coisa. Quer dizer, nós já estamos tendo problema de cigarro eletrônico aqui no Brasil. Problema respiratório grave. E a hora que liberar a venda aqui no Brasil, seguramente vai dobrar ou triplicar o consumo. E aí vamos aumentar as doenças. Então, eu vejo isso do lado da saúde, obviamente, porque eu sou médico. Agora, isso poderia, do lado policial, vamos dizer assim, do lado da justiça, jurídico, eu sou contra, por exemplo, você prender um camarada que está portando maconha ou etc. Eu tenho um caso desse, de um rapaz que era caseiro no sítio e andava lá com sua maconha, foi preso 6 anos. Numa penitenciária, que mandei todo o nosso material de prevenção para ele na penitenciária, porque fiquei amigo do pai dele, mas ele está preso, destruiu a família. Quer dizer, então há absurdos desse tipo ainda. Agora, me diga uma coisa, o pessoal fala muito assim que eu percebo, eles tentam construir uma narrativa que é a seguinte, falar que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas é mentira, tal. Como é que o senhor vê essa questão aí? O senhor entende que o camarada que começa a usar maconha, daqui a pouco ele vai estar usando outras coisas, coisas mais e mais e mais pesadas? Como é que é isso? Não é todo mundo que vai seguir esse caminho, mas uma boa parte vai seguir esse caminho. Então, por exemplo, se você bebe muito, 38% parte para outras drogas. Se você é binge drink, que é o nosso jovem, você bebe por excesso no fim de semana, 16% parte para outras drogas. Se você não bebe, 2% partem para outras drogas. Então, onde é que está a prevenção de droga pesada, de droga ilícita? Está na prevenção da droga lícita. Se você fuma muito, 30 e poucos % vão partir para outras drogas. Antigamente, quem não fumava, 0% partia para outras drogas. Hoje, a maconha já ocupa um espaço de primeira droga.
né? Porque o cigarro diminuiu muito o consumo. Então, usar drogas, é óbvio que não é todo mundo que vai seguir esse caminho, mas uma parte vai seguir esse caminho. E quem está na Cracolândia, 70%, 80%, não é só dependente de crack. É dependente de crack, maconha e álcool. E quem destrói o cérebro do cara é o excesso de álcool e o uso da maconha. Então é fundamental, doutor, esse trabalhar na prevenção das drogas lícitas, então, né? Com certeza. Então, veja, me pergunta assim, quando que eu tenho que começar a trabalhar a prevenção de drogas? E eu digo, intraútero. Não tem idade. Então, nas minhas consultas, eu estou atendendo uma mãe com gestante, eu tenho que fazer ela parar de fumar, porque o feto já vai entrar em contato com a droga. E isso vai facilitar a dependência dele no futuro, percebe, não? O que a gente tem muito aqui no nosso berçário? É abstinência de uso de maconha. Por quê? A mãe usa a maconha, quando corta o cordão umbilical, acabou a oferta de maconha para o feto. Agora, esse cérebro do feto já entrou em contato com a droga. E lá para frente, quando ele for experimentar a droga ou brincar de fumar alguma coisa, a chance de dependência dele é maior. Então, não tem idade. É lógico que eu vou ter que saber como trabalhar com o Fundamental 1, por exemplo, e como trabalhar com o ensino médio. Tem que ter técnicas diferentes. Então, eu vou comer tabaco e álcool, eu posso falar em qualquer idade. E o nosso trabalho nas escolas funciona, porque no nosso estudo piloto, nós diminuímos em 60% a experimentação de droga nas escolas. Isso é muita coisa. Então, a gente tem que trabalhar antes. E não tem que atuar em quem está dependente também, óbvio. Né? Uhum. Mas temos que trabalhar para a turma não ou pelo menos retardar o início. Porque eu começar a beber mais cedo, aumenta a chance de problemas, e assim vai. E o senhor falou aí da escola, né? E a escola, ela tem um papel muito importante na vida, especialmente das nossas crianças, né? E eu, particularmente, tenho, inclusive, até desenvolvido algum material para trabalhar, sei que o senhor tem isso também, aí com o Dr. Bartô, né? O personagem que o senhor criou para trabalhar nas escolas. E eu tenho procurado naquilo que tenho. Agora, recentemente, estive em Goiânia, a gente esteve lá, reverendo André, no Instituto Presbiteriano de Educação, o IP, uma escola da Igreja Presbiteriana lá em Goiânia, e eu tive a oportunidade para falar para as crianças do Ensino Fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Foi muito legal a experiência com eles. É óbvio que você trabalha, como o senhor falou, de uma estratégia diferente. Assim, e eu entendo que o que eu fiz lá foi muito importante e tudo mais. Agora, só um trabalho pontual fica muito vago, né, doutor? É necessário um trabalho de educação continuada, um trabalho contínuo. E como que o senhor acha que as igrejas, aí trazendo agora para o nosso contexto, nós como Igreja Presbiteriana do Brasil, qual é a sua ideia como fator de proteção? Como que nós poderíamos trabalhar a questão da prevenção? Veja, todas as igrejas se reúnem com os jovens e se reúnem com os pais dos jovens. Então, eu fazer uma palestra na igreja, como eu já fiz aí na igreja que eu frequento, etc. e tal, é eficácia quase zero. Agora, eu trabalho muito com o que a gente chama aconselhamento breve. Então, eu tenho um material para ser distribuído, um material de vídeo para ser assistido, onde eu dou pitacos de prevenção. Então, gastar 3 minutos nas escolas ou nas igrejas, na reunião de jovens, assistindo um vídeo e discutindo esse vídeo durante 5 minutinhos, eu tenho um aconselhamento breve que, se repetido toda vez, com outros vídeos, outros assuntos, eu vou montando um grande aconselhamento de prevenção de droga. Então, na literatura médica, o aconselhamento breve é uma coisa eficaz, já comprovado em vários trabalhos.
Então, por exemplo, um trabalho de 6 meses numa escola diminuiu em 20% o tabagismo, em 60% o álcool e em 50% drogas pesadas. Isso é muito forte. Então, essa repetição é que tem que acontecer. Então, não adianta eu ir para a igreja fazer uma palestra, né? Não. Eu vou às escolas ou às igrejas fazer uma palestra para incentivar a população local a continuar o projeto. É o que aconteceu em Erechim, que você assistiu lá no Congresso do FIM. Essa fisioterapeuta vestiu a camisa do projeto há 5 anos atrás. E a gente replica isso na cidade inteira. Então, eu fui ontem a Santa Cruz do Rio Pardo, não para fazer uma palestra só, porque eu senti que o COMAD de lá, Comissão Municipal de Drogas, tinha muito interesse no projeto. E eu fui até lá para plantar semente. E daí as escolas, a Secretaria de Educação, que estava lá presente, vestir a camisa do projeto e pôr toda semana, antes de uma aula, um vídeo de 3 minutos e discutir mais 3. Em 5, 6 minutos, eu fiz um belo aconselhamento breve que tem a mesma eficácia do que uma grande palestra. Só que eu repetir a grande palestra não dá. Agora, eu repetir o aconselhamento breve antes da reunião de jovens, ou antes de um culto até, por que não? Não é? Então, essa mensagem tem que ser repetitiva, não pode ser pontual. Esse trabalho dá para se fazer, doutor, em aproximadamente 5 a 10 minutos? Eu fico pensando aqui as igrejas separarem, uma igreja que tem um culto que começa às 6h30, 6h20, ter ali uma palavra breve, rápida sobre esse assunto, o senhor acha que funcionaria? Exatamente. Eu acho que funcionaria. E esse material está no vídeo do Dr. Bartô. Não precisa nem pedir para mim, ele está lá para ser usado. Então, tem um vídeo lá... onde que a gente pode achar isso daí? www.drbartô.com.br. Bartô no Google vai sair lá. Bartô é B-A-R-T-O. B de bola, A-R-T de tatu ou de ovo. Tá. Aí você tem ali aconselhamento breve. Isso aí? Eu não estou vendo aqui. drbartô.com. Tá. drbartô.com.br, isso. Legal, ok. Aí você entra lá, tem aconselhamento breve. Tá? Okay. Esse aconselhamento breve são os vídeos. Tem lá álcool, tabagismo, etc. São vídeos, às vezes, até cômicos. Mas dá para discutir um assunto e mandar a mensagem. Isso poderia ser feito antes do culto, com certeza, não tenho dúvida. Muito legal. Do projeto, né? Tem um material para ser distribuído também, né? Que é interessante. Legal. Estão no site também. Com a pandemia, a gente percebeu, assim, doutor, o crescimento de uma população de rua enorme. Assim, eu sou pastor aqui no Rio de Janeiro, e aqui próximo à minha igreja está a comunidade da Cidade de Deus, que é uma cidade muito conhecida. Uma comunidade muito conhecida aqui. E, inclusive, nós começamos a fazer um trabalho com a população de rua agora, durante esse período da pandemia, porque a gente viu esse crescimento exponencial de moradores de rua e tudo mais. Essa dica que o senhor está dando aí, eu acho que ela é importantíssima, não é, reverendo Wagner? Porque muitas vezes as igrejas não sabem por onde começar. Elas lidam com esse problema. Existem pessoas na família que utilizam drogas e a pessoa ela está somente ali reclamando, mas às vezes são dicas práticas, pontuais, assertivas, que vão ajudar essas pessoas, e a igreja ela tem um papel importante nisso também, não é, reverendo Wagner? Sim, porque até uma coisa que me chamou a atenção, num exemplo que o próprio Dr. João Paulo Lotufo deu lá no ForMind, ele falou, e aí depois eu vou deixar ele comentar isso, sobre uma moça, uma adolescente grávida que foi no consultório dele. E aí ele falou, né, todo mundo usa e tal, mas aí eu vou deixar ele contar daqui a pouco. Mas assim, eu vejo a igreja como um fator de proteção. A igreja tem esse caminho de ser esse fator de proteção. Por quê? Porque quando você está envolvido nas atividades, por exemplo, aqui na nossa comunidade local, eu estou aqui em São Paulo, na Vila Pompeia, nós iniciamos, reverendo André, aulas de balé toda segunda-feira, temos aulas de jiu-jitsu
toda segunda e sábado à noite, aulas de judô quartas e sextas e aulas de xadrez para a comunidade, para os membros da igreja e comunidade. Eu, por exemplo, treino com os meus filhos. Então, eu vejo que, além das atividades da igreja, por exemplo, amanhã à tarde, os meninos estarão todos aqui para uma programação dos juvenis. E o nosso espaço não é muito grande, mas nós fizemos uma quadrinha lá em cima no nosso terraço. Então, os meninos aqui, eles já vêm para a igreja, tem a programação e já correm para lá. Isso tudo é um fator de proteção. Então, eu acho que a igreja ela precisa abrir um pouco a sua perspectiva, né? Ampliar um pouco mais isso, para poder agir de maneira mais efetiva. E aí eu queria ouvir do senhor, doutor, essa ou outras histórias, né, que o senhor falou da igreja como fator de proteção ali, até contando o caso dessa menina aí que o senhor atendeu lá com 14 anos grávida. Então, essa menina eu atendi porque ela tinha um nenê já com 14 anos e ela engravidou depois de ingestão de bebida alcoólica e uso de maconha numa festa de periferia. Enfim. E ela falou, e eu falei sobre droga com ela, e ela falou, mas tio, todo mundo usa. E eu perguntei para ela, escuta, na sua rua tem alguém que não usa? E ela fez esse comentário, eu acho que tem o pessoal da igreja. Eu não sei nem que igreja que é, né? E eu falei para ela, veja, se você ficar frequentando o grupo que todo mundo usa, a chance de você manter o uso da droga é muito forte. Agora, se você fretar um grupo que tem menos chance de usar, isso é benéfico. Então, nós criamos, na verdade, 12 passos para evitar que os jovens entrem nas drogas. Não é só em relação de drogas esses 12 passos. É uma relação familiar mais forte. E a espiritualidade entra nisso, porque a gente tem dados publicados. Tá? Tem o slide no site do Dr. Bartô, tem ali os 12 passos, é só você abrir que vai ter tudo lá. Mas, por exemplo, isso que o Wagner falou, aumento de atividades culturais e esportivas, são um dos 12 passos, porque é o projeto da Islândia. Islândia era o país da Europa, pequenininho, mas que mais índice de alcoolismo entre os jovens tinha. E o que eles fizeram? Palestra nas escolas? Não. Aumentaram atividades culturais e esportivas nas escolas e deram um jeito de unir o jovem à família. Sabe como? Fazendo um plano de o jovem, depois de tal hora, só poderia estar na rua acompanhado da família. Isso aqui no Brasil não iria dar certo. Mas lá, um país pequeno, deu certo. E eles diminuíram drasticamente o uso de drogas e álcool entre os jovens. Então, essa atividade cultural esportiva pode estar dentro da igreja, óbvio. E a espiritualidade também. Eu estou com dados aqui o seguinte, se você vai à igreja toda semana, o seu odds ratio para droga seria assim, a sua nota de risco de droga seria 1. Se você não vai, nunca, isso aumenta para 1,94. Ou seja, aumenta muito a chance. Então, a igreja, a espiritualidade é um fator protetor, assim como atividades culturais e esportivas também. Assim como almoçar e jantar com a família unida, sem celular na mesa. Tem os dados aqui de quanto isso diminui o índice de drogas nos filhos. Por exemplo, não fumar e não beber em casa, os pais. Isso diminui drasticamente o risco dos filhos irem para as drogas. Então, são medidas, por exemplo, elogiar o que os filhos têm de bom. No pessoal mais simples e até em todo nível social, o que acontece? A educação é muito repressiva, muito croque na cabeça, mas que tal elogiar o que os filhos têm de bom? E falei para os alunos ontem, que tal vocês elogiarem os que os seus pais têm de bom? Então, melhorar essa relação família. Então, ali estão os 12 passos. E um deles é praticar a espiritualidade, que está dentro do que nós estamos falando. Muito legal. O senhor, assim, eu fico imaginando, hein, reverendo Wagner, um pai que tem um problema de um filho envolvido com as drogas. O que o senhor poderia
falar para um pai que de repente está ouvindo a gente aqui agora, esse vídeo está sendo compartilhado por várias pessoas, como que um pai pode proceder se ele tem um filho envolvido com as drogas? Na verdade, o nosso trabalho seria anterior, obviamente, né? Mas uma vez, veja, os 2 casos mais graves que eu tenho, que eu acompanhei por ser muito próximo à minha família, são 2 jovens da minha igreja. Quer dizer, o fato de estar na igreja não é um fator que exclui totalmente as drogas. Por isso que a igreja tem que trabalhar mais esse assunto também. Mas eu acho que aí é a gente dar apoio a essa família para ela saber o que fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ambulatório no Hospital Universitário da USP para parar de fumar. Eu comecei a tratar os pais fumantes das minhas crianças asmáticas. E hoje tem um ambulatório que é para todo mundo que quiser parar de fumar. E eu recebo gente que é alcoólico, gente que é dependente de droga, de maconha, gente que já saiu do crack, etc. E eu não sei mexer com isso. Eu sou pediatra. Eu sei mexer com o tabagismo, que eu tive que aprender, mas eu sei orientar esse pai o que ele deve fazer. Então, ele deve procurar, por exemplo, um CAPS AD, um CAPS álcool e drogas, que é o posto de saúde que cuida com drogas. Por exemplo, eu passava vídeos na sala de espera da pediatria, que é conjunta à sala de espera da bucomaxilofacial, os dentistas. E um pai chegou e perguntou: o senhor que é o médico das drogas? Eu falei: não sou o médico das drogas. Eu sou um cara que sabe. E ele falou: meu filho está com um problema. E eu perguntei: que idade tem seu filho? 35 anos. Veja, isso não é coisa da pediatria. Mas eu fiz uma consulta com ele e pude orientar aonde ele pode ir para conseguir sair dessa vida. E aí a gente tem várias opções. Você tem as clínicas terapêuticas, excelentes clínicas terapêuticas, diferente do que aconteceu no Fantástico ali, querendo denegrir a imagem das clínicas terapêuticas, né? E o que o jovem conhece? O que o pessoal conhece? Sabe o que eles conhecem? O AA, o Alcoólicos Anônimos. O que eles conhecem? Conhecem menos os Narcóticos Anônimos. E o CAPS-AD quase ninguém conhece da população. Então, eu posso orientar aonde o indivíduo pode ir. Então, esse camarada entrou nos Alcoólicos Anônimos, foi para o CAPS-AD, onde ele tem auxílio psiquiátrico, e aí tal, e está batalhando para sair das drogas, percebe? Então, existe recurso, às vezes é difícil entrar na fila do SUS para recurso, tá? Mas existe recurso privado ou público, enfim, a gente tem que procurar ajuda, porque é difícil sair das drogas. Por isso, o nosso trabalho para evitar que as crianças entrem nas drogas, né? Doutor, o senhor falou dessa questão desse caso, e o reverendo André falou de alguém que está aí já sofrendo com isso, mas o que os pais... E eu creio que nós estamos num momento onde os pais estão começando a tentar olhar mais para dentro de casa, né? O que os pais podem fazer com os filhos pequenos? Eu, por exemplo, eu sou pai de 2 meninos, eu tenho um de 7 anos e um de 10 anos. Qual o conselho que o senhor dá para esses pais para trabalhar a prevenção com seus filhos? Porque quando a gente pensa na igreja, eu acho que a igreja ela é esse fomentador que o senhor falou, mas aí as famílias vão para casa. E aí, chegando em casa, o que esses pais podem fazer de maneira efetiva, além, né, de... O reverendo André colocou aí o site do Dr. Bartô, tem material. O que eles podem fazer para intensificar essa prevenção continuada? Porque eu acho que o melhor caminho é a família também prevenir, né? Com certeza. Então, veja, eu indicaria seguir os 12 passos do Dr. Bartô para prevenção de droga. Qual é o primeiro? O senhor pode falar isso? Fala sobre eles aí rapidinho. A gente já está com o nosso horário um pouco estourado, mas se o senhor falar rapidinho, acho que dá para a gente ouvir aí. Então, primeiro passo, família unida com limites. Limite é uma coisa que está faltando hoje. Os pais não conseguem falar não para os filhos. E, às vezes, você tem que falar não. Estimular o diálogo em família. Tem que conversar mais e escutar mais o jovem.
Refeição unida, como eu já falei, é um fator protetor. Ter conhecimento do que os filhos fazem nas horas vagas é outro fator. Onde é que está seu filho, com quem, fazendo o quê? Então, esse é um outro fator protetor. Tudo isso tem dados científicos de diminuição de risco de droga. Supervisionar os deveres dos filhos. Hoje é cada um por si. Depois, demonstrar que tem orgulho dos filhos. É um outro fator. Item 7, atividades culturais e esportivas, como já foi falado. Item 8, envolvimento em atividades sociais. Esse eu fiz questão de pôr. O Brasil precisa de ajuda e, nessa época de pandemia, tem muita coisa para a gente fazer do ponto de vista social para ajudar a população. E a criança tem que aprender a vida não é só balada no fim de semana. A família tem que ter um trabalho social e incluir o filho nisso. Depois, espiritualidade, já comentamos. Estimular boas amizades. Se o indivíduo cai num grupo que usa droga, a chance dele usar é muito forte. Então, com quem está seus filhos, traga os amigos dos seus filhos para dentro de casa. E depois, não fumar e não beber seria uma ideia, porque isso aumenta. Não sou contra a bebida. Eu sou contra a bebida em excesso e contra a bebida para menor de 21 anos, pelas causas que eu já expliquei. E o último passo seria a família dar o exemplo. Se o pai anda na pista de acostamento, quando o trânsito da estrada está parado, o filho também vai fazer a mesma coisa. Então, o exemplo é fundamental. Então, esses 12 passos são dicas simples para a família seguir, e eu distribuo esse livro dos 12 passos nas minhas consultas pediátricas. Eu consigo imprimir a um custo pequeno para poder oferecer para todo mundo que passa na minha consulta os 12 passos. Muito legal. Olha, eu quero deixar aqui o endereço do seu site, drbartô.com.br. Divulga esse link aí na sua igreja, passa aí nos grupos de WhatsApp que você tem, e se você puder também compartilha o link dessa live. Eu acredito que nós falamos hoje aqui, não é, Reverendo Wagner, sobre assuntos que são muito importantes e muito relevantes para a vida da igreja. Qual é a igreja que hoje não tem pessoas próximas que estão sofrendo com esse tema das drogas? Nas nossas igrejas existem famílias que estão passando por grandes dificuldades e a nossa intenção aqui é justamente fomentar esse tema, que existem passos que nós podemos dar e a igreja precisa se envolver, a igreja tem um papel, a nossa missão enquanto servos do Senhor Jesus é levar essa palavra de salvação e também mostrar ao mundo que há jeito, né? E, Reverendo Wagner, queria que o senhor deixasse aí uma palavra final aos nossos amigos, o pessoal que está participando aqui conosco. Reverendo André, doutor Lotufo, foi um prazer estar com vocês aqui nessa live, e assim, eu tenho me esmerado e estudado e me dedicado na prevenção, no cuidado, né, também no acolhimento de pessoas. Hoje tenho acolhido pessoas no aconselhamento, e assim, eu entendo que a prevenção, como disse o Dr. Lotufo, deve ser a ênfase do nosso trabalho, porque eu tenho trabalhado com familiares e pessoas que já estão nas drogas. É muito mais trabalhoso você desenvolver essa perspectiva. Então, a prevenção, quando nós aumentamos os fatores de proteção, diminuímos os fatores de risco, como foi falado aqui, isso é fundamental. E uma coisa básica, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O Dr. Lotufo estava falando do tempo da vida eclesiástica dele e tudo mais, mas com certeza ele vai lembrar disso. E uma coisa que nós temos esquecido, e eu entendo que isso é um fator de proteção espetacular, maravilhoso para as famílias das nossas igrejas. Faça o culto doméstico na sua casa. Faça o culto doméstico, reúna, está dentro disso que o doutor Lotufo falou, faça as refeições em família, mas programe. Eu aqui na nossa comunidade, eu tenho mandado, Reverendo André, semanalmente eu pego o meu sermão,
depois que pego, eu faço um roteiro de culto doméstico para que seja disseminado aquilo que eu preguei na igreja. Mas qual é a minha proposta? Só que eles estudem o texto bíblico? Sim, eu quero que eles estudem. Mas assim, eu quero que a família esteja junto. E só isso, por si só, já vai ser um grande fator de proteção, porque vai desenvolver diálogo, vai desenvolver relacionamento, o vínculo vai se fortalecer cada vez mais. Então, façam isso, queridos, e eu tenho certeza que você ficará livre desse mal. Muito bom, muito bom. Dr. João Paulo, quero agradecer a sua participação, o senhor ter aceitado aí o nosso convite da comissão, e eu queria também que o senhor pudesse deixar uma palavra final aqui ao pessoal que está participando, ouvindo essa live. Eu deixaria um convite para o pessoal para acompanhar o movimento aí do Dr. Bartô, que ele tem muito trabalho pela frente. Eu atuo muito nas escolas públicas e algumas escolas privadas. Essas escolas privadas sustentam o trabalho da escola pública, porque eu tenho que distribuir material, etc, etc, enfim. Mas eu sempre achei, e escutei isso, aprendi na minha igreja, um reverendo que dizia isso: a igreja é a família das famílias. Isso me marcou muito, e eu sempre quis introduzir esse projeto de prevenção, não só nas escolas, mas nas igrejas também. E o pessoal fala, nossa, eu estou cansado assim de tapinha nas costas, deu para entender? Nossa, o seu trabalho é maravilhoso. Tal. Não, veja, a ideia é plantar a semente e fazer isso acontecer. Ontem a secretária de Educação falou, não, vamos marcar uma reunião daqui a um mês para a gente discutir na cidade, e eu a interrompi e falei, veja, um mês é muito tempo. Marque a reunião para amanhã, para partir para uma atitude prática. Teoria, nós temos de monte. Nós não precisamos inventar a roda, já sabemos que a atividade cultural e esportiva é um fator protetor. E a espiritualidade também. Então, vamos para ações práticas e não mais teoria. Essa é a ideia. Muito legal. Obrigado pela oportunidade aí de participar com vocês aí dessa transmissão. Muito bom. Eu quero também deixar aqui para o pessoal que está participando o endereço, que é o CTA, que é o Centro de Treinamento APECOM, onde nós temos alguns cursos gratuitos. E um desses cursos é o curso que o reverendo Wagner Zanelato gravou, onde ele fala sobre evangelização e cuidado de pessoas com hábitos escravizadores. Então, você pode acessar esse curso gratuitamente lá na nossa plataforma do CTA, do Centro de Treinamento APECOM, e divulgar esse curso aí na sua igreja também. São lições preciosas que vocês poderão tirar. Eu queria aqui, para a gente terminar, que o reverendo Wagner Zanelato pudesse falar um pouquinho do trabalho da comissão, e assim, com isso, a gente termina a nossa live. Reverendo Wagner. O Supremo Concílio da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, no ano de 2014, designou uma comissão de enfrentamento às drogas. E essa comissão ela tem trabalhado ao longo desses anos. Agora, na pandemia, nós tivemos aí que trabalhar de maneira mais online, mas recentemente nós estivemos em Goiânia, né, no mês passado. A comissão ela é composta por vários membros, né? E nós estivemos lá em Goiânia fazendo palestras pontuais, mas justamente fazendo isso que o Dr. Lotu falou, plantando a semente. Inclusive, nós fomos no seminário, nós já estivemos no seminário Brasil Central, lá em Goiânia, estivemos no seminário do Recife, fizemos fórum aqui no Mackenzie. Para quê? Para fomentar este assunto na igreja. E agora nós entregamos o relatório final da nossa comissão, e uma carta pastoral que foi encaminhada ao Supremo Concílio. Então, nós temos orado, pedido a Deus que esse trabalho seja cada vez mais solidificado na igreja, para que a gente possa ter ações mais concretas, mais práticas nas igrejas locais e também a nível nacional. Então, a comissão ela é dirigida pelo reverendo Romeu, né, que é o nosso relator, e tem vários outros membros.
E nós temos trabalhado para quê? Para fomentar esse assunto na nossa igreja, a nível conciliar, mas também a nível da base nas igrejas locais, nas nossas famílias. Então, muito legal. Reverendo Wagner, Dr. João Paulo, muito obrigado. A você que participou aqui conosco também, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Compartilhe essa live e em breve nós nos veremos aqui de novo. Pessoal, fiquem com Deus aí. Tchau, Obrigado, tchau. André. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.